de Lucas, capítulo 2, verso 25. Na semana passada nós tivemos o nosso culto cantado, e um dos textos que nós lemos durante o culto foi exatamente esse, que as nossas Bíblias intitulam com o nome de O Cântico de Simeão. E eu quero lê-lo para a igreja. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Oremos pedindo ao Senhor a luz do seu Espírito para a exposição da palavra. Pai querido, Deus amado, que a luz do teu Espírito Santo que habita o coração, a alma, a vida de cada irmão aqui presente, de cada irmã aqui presente, dos irmãos que nos acompanham também de casa pela internet, que a tua bondosa luz esteja no nosso coração para iluminar a tua palavra de tal forma que ela seja entendida e guardada no coração para andar com o Senhor. Vem nos visitar nessa noite com a tua graça, para encher a nossa alma de alegria por causa do nascimento do nosso Salvador. Nós oramos mais uma vez em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Quando você lê o Evangelho de Lucas, especialmente capítulo 1 e capítulo 2, nós encontramos 4 poemas que Lucas registra e que ficaram conhecidos e consagrados na história da igreja como os cânticos de Natal ou os cânticos do Natal no Evangelho de Lucas. São 4 cânticos. O Magnificat, ou Magnificado, que é o cântico de Maria, e está no capítulo 1, versículo 46 até o versículo 55. O segundo cântico é conhecido pelo nome de Benedictus, que significa bendito, e é o cântico de Zacarias, o pai de João Batista, escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 67 até o versículo 79. Logo a seguir, nós temos o Cântico dos Anjos, da milícia celestial, que é conhecido em latim pelo nome Gloria in excelsis Deo, glória a Deus nas alturas. E ele está registrado no versículo 14 do capítulo 2. O quarto e último cântico é exatamente o Cântico de Simeão, conhecido pela expressão em latim Nunc dimittis, que significa despede agora. Se você olha com atenção, você não verá em nenhum desses 4 cânticos a palavra cântico nas Escrituras. É só dito que um orou, o outro falou e os outros louvaram ou louvou ao Senhor, dizendo. É a nossa época que interpreta a palavra louvor que aparece nas Escrituras como se fosse cântico. Então, toda vez que se fala louvor, alguém entende que é música, que é cantoria e que é cântico. Pode até ser que sim, mas na grande, imensa maioria das vezes em que a Escritura diz que alguém louva ao Senhor, o que vem registrado a seguir é uma oração. E nós precisamos, assim como Calvino ensinava nas Institutas, entender que quando nós cantamos a Deus, nós estamos orando.
É estranho quando alguém está conduzindo o cântico e diz assim: vamos cantar esse cântico em espírito de oração. Todos os cânticos devem ser cantados em espírito de oração. Até mesmo aqueles que a gente bate palmas e faz gestos, porque a alegria também faz parte das nossas orações. Você não ora com alegria com a voz triste. Assim também você não canta um cântico alegre com a voz triste. Mas eu estou dizendo tudo isso só para enfatizar o fato de que, na igreja, a música está dentro do departamento das nossas orações. Quando nós cantamos, nós oramos. E grande parte das nossas canções, antes de serem canções, eram poesia, eram palavras de louvor, de gratidão, de exaltação ao nome de Deus. Quando nós lemos os cânticos do Natal no Evangelho de Lucas, fica claro e óbvio para nós que quando a igreja cristã canta, ela não canta qualquer coisa e não canta de qualquer maneira. Ela canta a sua fé, ela canta a revelação de Deus, ela canta a instrução que Deus coloca no seu coração para crer. E então nós temos aqui o cântico de Simeão, e eu estava muito desejoso de fazer uma exposição no cântico de Simeão já há muitos anos. E conversando então com o nosso irmão Donaldo, domingo passado, logo depois que terminou o culto cantado, nós compartilhando e congratulando e parabenizando os irmãos que fizeram aquela apresentação aqui do coral, do Corban, e dos irmãos que se apresentaram e da igreja que cantou junto com o coral, ficou muito bonito. Mas o irmão Donaldo me chamou a atenção: pastor, eu prestei atenção no cântico de Simeão que o senhor leu. Puxa vida, Deus o levou ao templo. E ele pôde ver o Senhor Jesus antes de morrer. Olha que coisa maravilhosa. E é de fato isso. O cântico de Simeão mostra essa alegria de ver o Salvador, essa alegria de ter sido alvo de uma ação especial de Deus para com as nossas vidas. Se você se lembra bem, o Evangelho de Lucas ele tem alguns propósitos que não podem ficar esquecidos de nós. Lucas escreve o seu Evangelho para os gregos que exaltavam as perfeições humanas. E ao escrever para os gregos, Lucas procura fazer uma acurada investigação. Ele faz uma pesquisa detalhada, uma pesquisa precisa, uma pesquisa exata. É isso que quer dizer a palavra acurada pesquisa ou acurada investigação aqui no texto. Lucas foi conversar com as pessoas. Lucas leu tudo o que estava escrito a respeito de Jesus. Lucas viajou até a Palestina e andou nos lugares onde Jesus havia andado, conversando e pesquisando, conversando inclusive com pessoas que tinham estado pessoalmente com Jesus. E ele diz que faz isso para que Teófilo, que é a pessoa para quem ele escreve, esteja seguro das verdades nas quais ele foi instruído, para que Teófilo e também nós tenhamos plena certeza das verdades em que fomos instruídos. Ao dizer isso, Lucas mostra para nós que seu evangelho ele é história que aconteceu, não história que a gente inventa. Guerra nas Estrelas é a história que a gente inventa. O Senhor dos Anéis é a história que a gente inventa. A história dos 3 porquinhos é a história que a gente inventa. Mas a história de Jesus e do Natal é a história que aconteceu de fato e Lucas pesquisou a respeito disso. Ele escreve provavelmente ali por volta do ano 70 ou 75, exatamente para mostrar para a geração que está vindo e que está surgindo, e que como ele, que não andou pessoalmente com Jesus, precisava de uma base documental firme, segura a respeito da história de Jesus Cristo. Quando nós falamos dos evangelhos, nós estamos falando de história que aconteceu.
E o propósito de Lucas é evangelizar os gregos, aqueles que se maravilhavam com as capacidades e as realizações humanas. Para eles, Lucas mostra que a encarnação ela foi tanto completa como perfeita. Aquele que nasceu de Maria, de fato, era uma pessoa humana. E era uma pessoa humana perfeita, e era também uma pessoa divina perfeita que veio andar entre nós. Ele viveu entre nós, ele morreu por nós, ele é o redentor dos nossos pecados. Tendo dito isso, olha como que o cântico de Simeão ganha força para nos ensinar a verdade do Evangelho. O cântico de Simeão nos ensina sobre o Natal de Jesus Cristo o quê? Ele nos ensina que, em primeiro lugar, as ações e as relações, ou as ações e a relação do Espírito Santo com Simeão são a base do seu testemunho do próprio Cristo. Se você observa bem a introdução que Lucas faz a essa história de Simeão, você observará que ele menciona o Espírito Santo 3 vezes. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Observe aí. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era um homem justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito Santo, ele foi levado ao templo onde Jesus estava chegando como um pequeno bebezinho de 7 dias de vida para ser circuncidado. O que chama a atenção é que tudo isso que acontece com Simeão é conduzido, é dirigido, é assistido e é produzido pelo Espírito Santo na sua vida. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber que tudo que Jesus faz, ele o faz também no poder do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 14. É o Espírito Santo quem leva Jesus para o deserto para ser tentado por Satanás, e é o Espírito Santo quem tira Jesus do deserto para ser o mestre e aquele que vai ensinar e pregar e curar as pessoas durante o seu ministério aqui na terra. É o Espírito Santo que prepara Jesus para escolher os 12 apóstolos. Ele passa a noite toda orando na companhia do Espírito Santo para tomar as suas decisões. Quando você lê o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, alguns teólogos dizem que Atos não são os atos dos apóstolos, mas são os atos do Espírito Santo por meio dos apóstolos. É o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que escolhe, é o Espírito Santo que leva, é o Espírito Santo que impede Paulo de pregar num lugar onde ele queria, ele é levado então para pregar em outro lugar. Paulo prega na Europa pela primeira vez, porque o Espírito Santo não deixou que ele pregasse na Bitínia. A Bitínia é na Ásia, mas Filipos é na Europa. A primeira cidade do Ocidente a ouvir o Evangelho. Então foi o Espírito Santo que fez Paulo olhar para o Ocidente, onde o Brasil está. É o Espírito Santo que trouxe o Evangelho até nós. É o Espírito Santo quem faz todas as coisas. E ele escolheu esse homem, Simeão, que a Bíblia diz que era justo e que era piedoso, para que ele conhecesse pessoalmente a Jesus e o seu testemunho desse conhecer a Jesus ficasse registrado para também fortalecer o nosso testemunho do Senhor Jesus. Simeão era justo, ele procurava andar de forma correta com as suas coisas. Simeão era piedoso, era um homem que lia as Escrituras, que frequentava os cultos no templo, que oferecia os seus sacrifícios pelos seus pecados, como a lei determinava. Era um homem que andava com Deus. E ele esperava a consolação de Israel, ele nutria a sua fé na esperança da vinda do Messias, que Lucas aqui chama de a consolação de Israel. Mas a última informação que o texto nos dá a respeito do caráter e de quem era Simeão é que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo
estava com ele. Ele se relacionava com o Espírito Santo naquela época. A grande chave para nós entendermos como viver com Deus é e sempre foi o Espírito Santo. É Ele quem nos faz lembrar, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos enche da segurança e da certeza de quem é Jesus. Paulo diz em Romanos capítulo 8 que Ele testifica com o nosso espírito dentro de nós, com a nossa alma, de que de fato nós somos filhos de Deus. Não é simplesmente as leituras, não é simplesmente a frequência à igreja, mas é uma ação do Espírito Santo no seu coração que faz você perseverar na sua fé. E esse era o segredo de Simeão. Ele estava debaixo da influência, da ação, das revelações, da atuação do Espírito Santo na sua vida. E o texto diz então no verso 26 que o Espírito Santo revelou para ele que ele conheceria o Salvador antes da sua morte chegar. A palavra que é traduzida aqui no texto por revelação é uma palavra diferente das palavras comuns que nós conhecemos, como, por exemplo, a palavra apocalipto, que é a palavra que deu origem ao nome Apocalipse. O nome do livro Apocalipse, a tradução da palavra Apocalipse é revelação. Mas não é apocalipto que aparece aqui. Quando diz que o Espírito Santo revela para Simeão que ele vai conhecer o Salvador, a palavra ela tem um sentido interessante, ela tem o sentido de alguém que está respondendo a um pedido, como aquele que responde às orações. Simeão pedia a Deus que ele conhecesse a consolação de Deus, e Deus, respondendo à sua oração, mostrou para ele que ele não passaria pela morte, a morte física, até que ele visse o Salvador em pessoa aqui na terra. Isso aconteceu quando Jesus foi levado ao templo para ser circuncidado como a lei ordenava. Observe que não há uma coincidência. O missionário Eliezer Camargo, que nossa igreja é comprometido com ele diz que a Bíblia sempre fala de cristocidências, não fala de coincidências. Deus programa as coisas e Deus cronometra as coisas. Então, imagina comigo, Simeão acorda naquela manhã e toma o seu café e, de repente, no seu coração, ele passa a ter aquela vontade de ir ao templo. E é assim que o Espírito Santo mostra para ele que ele verá o Salvador nesse dia. E quando Maria e José entram no templo, Simeão já estava lá, esperando ele chegar, e ele o identifica precisamente e rapidamente, tão logo eles entram no templo, o texto diz que Simeão toma Jesus nos braços, ele vai lá e toma Jesus nos braços de Maria. Você deixaria um estranho vir pegar seu bebê no colo? Mas é isso que ele faz. E o texto mostra que Deus revela para Simeão a sua vontade. Como que Deus revela essas coisas para nós? Primeiro, Deus revela essas coisas para nós por meio do estudo diligente das Escrituras. Simeão era um homem piedoso, ele conhecia os textos da Escritura que falavam da vida do Messias. Então ele sabia que o Messias viria, e ele orava a Deus pedindo para que ele pudesse vê-lo. Segundo, a Bíblia nos ensina que Deus, ele revela as coisas para nós pelo próprio testemunho interno do Espírito Santo que habita no nosso coração. O Espírito Santo abre sim o nosso entendimento para perceber, para ver, para entender certas coisas que pode passar despercebido para olhares desatentos. Ele nos leva a prestar atenção. E é por isso que você tem que estar em dia com a sua leitura das Escrituras, porque o principal instrumento que o Espírito Santo usa para isso é a Escritura Sagrada. Há uma íntima relação entre o Espírito e a palavra. De tal modo que Jesus diz para os fariseus que eles erram não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós falamos muito sobre estudar a Bíblia, mas deixamos de enfatizar que é o Espírito Santo quem a faz
a aplicar o ensinamento no nosso coração. Nós erramos quando falamos demais do poder do Espírito Santo e nos esquecemos que o Espírito Santo não entra em contradição com a Escritura Sagrada que ele mesmo inspirou. O Espírito Santo não mente, ele não torce a palavra, ele faz o que ele diz na palavra. Então, quem conhece a Escritura com profundidade é um candidato a ver revelações do Espírito Santo na sua vida. E terceiro, o Espírito Santo fala conosco também por meio da troca de experiências com outros irmãos da fé. Irmãos que passaram por tribulações que nós não passamos. Irmãos que experimentaram o cuidado, a providência, a bênção de Deus em muitas situações que nós ainda não experimentamos. E eles nos aconselham. Os santos que estão na terra, diz o Salmo 16, verso 3, eles são os notáveis nos quais nós devemos ter todo o nosso prazer, a nossa alegria. Aqueles que são santos, aqueles que são comprometidos com Deus, esses nos ajudam a entender a voz do Espírito Santo na nossa vida. Agora, mesmo assim, existem ações e relações do Espírito Santo com cada um de nós que são únicas. Ele terá essa relação com você e com você somente, porque ele habita pessoalmente o seu coração. Então, ele diz para Simeão que Simeão não verá a morte. É uma promessa específica para ele, e eu não tenho dificuldade de crer que o Espírito Santo às vezes faz algum tipo de revelação como essa para algumas pessoas na face da terra. Ele revela, ele mostra, ele conduz o seu povo na caminhada cristã. E é por isso que o texto diz que, movido pelo Espírito Santo, Simeão vai ao templo. É o Espírito Santo quem o desperta, é o Espírito Santo quem coloca na mente dele o desejo de ir, é o Espírito Santo que o leva na hora exata. Eu tive uma experiência parecida com essa uma vez, quando eu era pastor em Uruaçu, no meu primeiro ano de ministério. Eu saía para fazer visitas, eu me lembro que uma tarde eu saí para fazer algumas visitas, descendo pela Rua Goiás, lá em Uruaçu, que passa a 2 quarteirões da rodoviária da cidade, que agora mudou de lugar lá. Eu morava no quarteirão de cima da rodoviária, porque eu era pastor da 2ª igreja. E naquela época eu estava pensando em que eu poderia levar lá para a igreja tinha um convênio com a prefeitura, e poderia, quem sabe, fazer um convênio com a Visão Mundial para a gente atender aquelas crianças que a escola da igreja atendia. Eram mais de 140 alunos. E eu pensei em levar um projeto social da Visão Mundial, que é uma obra cristã de cuidado de crianças, para Uruaçu. E o representante da Visão Mundial para Goiás morava aqui em Goiânia, era o reverendo Cláudio, que foi jubilado agora, no começo do ano. Eu o conhecia, mas não tinha o telefone dele, não tinha o endereço dele, não sabia como encontrá-lo. E naquele dia eu estava pensando, como que eu vou produzir isso aqui na igreja? E fui fazer minha visita. Então veio na minha mente aquela impressão forte, passa pela rodoviária. Vá à rodoviária. E eu fiquei com aquilo na cabeça e desci um quarteirão, desci 2 quarteirões. Quando chegou na última rua que virava à esquerda e levava até a rodoviária, eu virei. Vou na rodoviária. Não sei por que não, mas vou lá. E quando eu cheguei na rodoviária, estacionou um ônibus da Transbrasiliana, não estou fazendo propaganda, e a primeira pessoa que desceu do ônibus foi o reverendo Cláudio. Então ele desceu para tomar água, ele estava subindo para o norte de Goiás, e nós conversamos e eu perguntei que tipo de projeto a Visão Mundial podia aplicar na minha igreja. E a gente chegou à conclusão de que nenhum dos projetos que a Visão Mundial tinha naquela época era adequado para a nossa igreja. Sem eu precisar vir a Goiânia, sem eu precisar procurar um telefone, sem eu precisar aprender um endereço. Deus o colocou lá e me levou na rodoviária na hora em que ele estava chegando. Não tenho dificuldades, meus irmãos, de crer e aceitar que o Espírito Santo faz isso com a gente.
Fez isso com Simeão. Fez isso com aquele peixinho que forneceu as moedas para Jesus pagar o imposto. Onde que aquele peixe estava no mar da Galileia 2 dias antes de Jesus precisar pagar o imposto? Não sei. Mas muito provavelmente o Espírito Santo pegou aquele peixinho, Deus governa também os animais, e o levou até Pedro para ser pescado. E Jesus disse: o primeiro peixe você vai encontrar 2 moedas, uma para você e uma para mim. Ele pegou o primeiro peixe, ele encontrou 2 moedas e estava lá no exato momento. Nós não temos dificuldades de crer que a providência de Deus, muitas vezes, ela é precisa a este ponto, e ela chega a ser tão precisa que Deus nos prepara de antemão para ela, ou nos conduz até ela no exato momento em que Ele quer fazer. Nós, presbiterianos, não deveríamos ter dificuldades com isso. Porque quando o Espírito Santo faz isso, Ele faz aquilo que lhe é próprio e que está narrado na Escritura que Ele irá fazer. Aqueles que amam a Deus guardarão a sua palavra, e Jesus disse que o Pai e Jesus virão para Ele e farão nele morada. Então Jesus diz que quem guarda a palavra, Ele se manifestará a ele, João capítulo 14, 15 e 16. Como que Jesus se manifesta a nós? Pelo Espírito Santo. E é isso que a gente precisa guardar aqui nesse texto, em primeiro lugar, que as ações e a relação do Espírito Santo com Simeão são a base do seu testemunho de Cristo. Por que que o Espírito Santo faz isso? Ele faz isso porque ele quer que Simeão veja Jesus. E ao ver Jesus, ele testemunha a respeito de Jesus. Sempre o Espírito Santo nos levará para um caminho e por um caminho que termina na glorificação do nome de Jesus Cristo na terra. Ele não fará de outra forma. Ele não veio para ser glorificado, ele veio para levar o povo de Deus a glorificar Jesus. Segundo lugar, o texto mostra para nós que conhecer a Jesus Cristo é conhecer a salvação prometida por Deus. Versículo 28 e versículo 32, que é a essência do cântico de Simeão. Observe o que ele diz: Simeão tomou nos braços a Jesus, um bebê de 7 dias, e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos viram a tua salvação. Quem os olhos dele viu? Jesus. Ele viu Jesus e ele disse: eu vi a tua salvação. Mais uma vez, a Escritura nos mostra que o motivo e a razão do nascimento, da encarnação de Jesus é a nossa salvação. A Escritura é muito clara, ela é muito precisa ao dizer isso. Nós é que com as nossas festividades natalinas vamos perdendo de vista o que está claro diante dos nossos olhos. Simeão vê um bebezinho de 7 dias, mas o Espírito Santo mostrou para ele que aquele bebezinho era como é o Salvador. A nossa fé é depositada naquele que é o nosso Salvador. Ver a salvação é ver Jesus. Ver Jesus é ver a salvação. Paulo diz isso com todas as letras em Romanos 1. Ele diz que ele escreve a carta aos Romanos para dar testemunho de Jesus Cristo, o qual, aí ele descreve tudo que a Escritura fala a respeito do Messias, e é Jesus. O Evangelho é Jesus. Pregar o Evangelho é falar de Jesus. Então, às vezes, quando na igreja nós falamos assim: você precisa pregar o Evangelho, você precisa dar testemunho do Evangelho, é a mesma coisa que dizer: você precisa falar de Jesus. O Evangelho é Jesus. O Evangelho não é a Igreja Presbiteriana de Vila Nova. O Evangelho não são as ações do Conselho, da Junta Diaconal ou da SAF da Igreja de Vila Nova. O Evangelho é Jesus. Tudo que nós fazemos aqui é para que as pessoas conheçam e amem Jesus e sirvam Jesus, servindo os irmãos.
O nosso serviço é para Jesus Cristo, essa criancinha que está no colo de Maria, mas que é Deus encarnado entre nós. Observe então que Simeão, ele olha para Jesus, pega Jesus no colo e ele imediatamente louva a Deus. A palavra louvar aqui é a palavra que deu origem à nossa palavra em português, elogiar. O que é louvar na hora de cantar cânticos na igreja? É elogiar Deus. Não é elogiar a nós, não é elogiar a nossa fé, é elogiar Deus. Elogiar Deus por quê? Porque Ele nos salvou dos nossos pecados. Ele então diz isso, e ele se volta para Deus e diz: pode me despedir, pode me deixar ir embora. No texto original grego, a expressão quer dizer: pode me soltar. Para Simeão não havia mais nada que o prendia a esta vida. Ele tinha chegado no ponto alto da sua vida, naquele exato momento que foi conhecer Jesus. Eu me lembro no ano em que Deus me converteu ao Evangelho, 1981, a Igreja Presbiteriana tinha aquela campanha nacional de evangelização. E naquela época o tema foi tirado das pistas de corridas automobilísticas. Jesus é o grande momento da sua vida. Era o tema daquela campanha de evangelização de 1981. Jesus é o grande momento da sua vida. Eu me lembro de Dona Enedina. Dona Enedina era uma das matriarcas da igreja Ebenezer de Anápolis. Dona Enedina não fazia festa de aniversário. Ela fazia festa de aniversário de conversão. Todo ano, no dia da conversão dela, tinha culto na casa dela e tinha janta. A igreja toda era chamada para ir para a casa dela e ela oferecia um jantar para a igreja toda. Dona Enedina não era uma mulher rica, mas ela dizia que aquele dia era o dia que marcava o início verdadeiro da sua vida. E que então naquele dia era o dia em que ela faria a melhor comemoração da sua casa. E aí? Como que é na sua casa? Qual que é o dia da melhor comemoração? Simeão diz: Senhor, me solta, pode me deixar ir embora, pode deixar que eu morra agora. Eu já vi o melhor, eu já vi tudo o que eu precisava ver. Despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A palavra era: você não morrerá até ver a salvação. Ele viu com os olhos. Então ele diz: agora eu estou pronto, não preciso de mais nada. Quantas pessoas se apegam à vida na hora daquela enfermidade que parece que é a última? Não quero ir, não quero ir, não quero ir. Paulo dizia: eu não sei o que eu vou escolher, eu queria estar com Cristo, mas estar com vocês também é muito bom. Eu posso servi-los, eu posso pregar o Evangelho. Agora não sei qual o melhor. Mas a gente sabe que alguns de nós não tem esse tipo de dúvida, se é entre estar com Cristo ou servir a igreja. É entre estar com Cristo ou aproveitar um pouco mais as coisas boas da vida. Mas aqueles que têm a sua segurança em Cristo, quando a morte se aproxima, são tomados de uma serenidade inexplicável. Eu me lembro do meu sogro. Meu sogro, durante muitos anos, ele falava assim: não quero morrer, não. Ele tinha medo de morrer. E ele dizia que tinha medo de morrer porque ele não queria ficar sem respirar. Era muito engraçado ele falar aquilo. Não quero ficar sem respirar, deve ser difícil isso. Mas, quando a morte se aproximou, 2 meses antes dele morrer, a gente nem pensava nisso, ele foi tomado por uma serenidade e uma segurança da sua salvação que a gente nunca tinha visto antes.
E ele morreu, deitado no leito do hospital, dormindo. Ficou sem respirar e nem percebeu. Deus faz isso com a gente. Estevão, por outro lado, morreu com muita dor e muito sofrimento. Mas a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, os céus se abriram e ele viu Jesus. E a única vez que a Bíblia diz que Jesus está de pé ao lado do trono. Por que Jesus está de pé? Ele está de pé para receber Estevão na sua casa. Então a Bíblia diz que o rosto de Estevão transmitia a presença do Espírito Santo na hora e no momento da sua morte. Despede em paz o teu servo, Senhor. Eu já vi tudo o que eu precisava ver. Eu vi a tua salvação. É o grande momento da sua vida. E por último, Cristo será o alvo de contradição. Simeão se volta para Maria e conversa com ela. E a conversa é tensa. Olha o que ele diz para Maria. Versículo 34. Simeão abençoa a José e a Maria e ao menino. Então, ele diz para Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua, falando para Maria, a tua própria alma. Como no dia da crucificação, ela esteve o tempo todo ali aos pés da cruz. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que Simeão diz para Maria? Primeiro, ele diz para Maria, primeiro ele abençoa. Ele não é sumo sacerdote, ele não faz parte da tribo de Levi, e ele abençoa. O que quer dizer que você pode sim abençoar pessoas, não tem problema. Abençoar seus filhos, abençoar seus netos, abençoar seus amigos. Lembrando sempre que quem abençoa não é você, mas é você em nome de Deus. É Deus quem abençoa as pessoas. Então não tem problema nenhum você proferir palavras de bênção para as pessoas, desde que você entenda que não são palavras automáticas, mas elas precisam estar conectadas com aquele que realmente abençoa. Abençoar em nome de Jesus é abençoar como se o próprio Jesus estivesse abençoando naquele momento. Pode fazê-lo. Abraão abençoou o Damasceno Eliezer quando ele foi procurar uma esposa e encontrou Rebeca para Isaac. Então não são somente os patriarcas que abençoam, pessoas comuns também abençoam, porque elas creem em Deus. Nós não temos dificuldade em proferir bênçãos uns para outros. A gente não faz disso um jargão do evangeliquez moderno, de toda hora tem gente abençoando, sem estar conectado de fato com a palavra daquele que abençoa, que é o Senhor. Nós abençoamos em nome dEle, nós abençoamos para a glória dEle, e nós abençoamos porque Ele é o único capaz de cumprir a promessa da bênção que vai ser proferida. Assim também a maldição. Tem gente que sai por aí amaldiçoando uns aos outros como se fosse automático. As palavras têm poder, se eu te amaldiçoar, então cuidado. Não, a maldição só se cumpre se ela vier de Deus. Ele tem poder para amaldiçoar. Ele tem poder para abençoar. Quando ele amaldiçoou Jericó, foi só quando ele, através de Eliseu, foi lá e abençoou as águas da cidade, é que a maldição sobre Jericó finalmente acabou. Antes, todo mundo que ia lá, dava, como diz a minha filha, dava ruim. Perdia o primeiro filho, perdia o segundo filho, perdia filho, e a cidade tinha águas ruins, e era um lugar ruim de morar. Até que Eliseu passou por lá e, em nome de Deus, abençoou as águas da cidade e elas voltaram a ser boas. Deus é capaz de amaldiçoar, Deus é capaz de abençoar. Simeão abençoou em nome de Deus. E esse menino está então destinado para ruína e para levantamento. As pessoas terão que passar por Jesus na sua vida.
Todo mundo vai ter que passar por Jesus. Todo mundo vai ter que dizer alguma coisa a respeito de Jesus. Ou que o recebe, ou que o nega. Ou que o ama, ou que o odeia. A vinda de Jesus divide o mundo em dois setores: aqueles que creem e aqueles que não creem. Aqueles que vão viver com Deus e aqueles que não vão viver com Deus, e a porta de passagem é uma só, o nome dela é Jesus. É este menino que está no colo de Maria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem jeito de chegar ao céu, de chegar à eternidade, de chegar a Deus sem ser por meio de Jesus. Você tem que resolver a sua vida com Jesus. Então, Jesus pode ser para você uma grande ruína, mas Ele pode ser para você um grande levantamento. E Simeão arremata as suas palavras dizendo para Maria que ele será alvo de contradição. Liga a TV e você vai ver. No Natal, então, tem um monte de programa que fala bem de Jesus, e tem outra carrada de programa que fala mal de Jesus. Nós estamos acompanhando, quem tem TV a cabo, 2 canais passando só filme de Natal 24 horas. Eu assisti vários daqueles nos meus momentos de folga. E é incrível. Depois de ter assistido mais de 50, nenhum falou de Jesus. É o cartão do Natal, é o príncipe do Natal, é a princesa do Natal, é o trenó do Natal, é o presente do Natal, é a árvore de Natal, é o pisca-pisca do Natal, é tudo de Natal, menos Jesus. Reverendo Carlos Delpino, uma vez na Suíça, em Genebra, descendo a escada rolante de um shopping, 2 velhinhas iam conversando alegremente, e aí o som do shopping começou a passar uma música natalina cristã. Noite de paz, noite de amor, coisa desse tipo. Aí uma velhinha virou para outra e disse: olha o quanto esses cristãos são intrometidos. Agora eles se intrometeram até no Natal. Uai, como se fosse de outros a festa do Natal. Ela é nossa, é de Jesus que nós estamos falando. Mas pessoas andam por aí achando que o Natal tem nada a ver, e a gente compartilha aquele monte de cartão de Natal que não menciona Jesus uma única vezinha sequer. E a gente precisava mudar isso. É Jesus que é o centro do Natal, é dele que a gente tem que falar. Não é da festa, não é das luzes, não é da árvore, não é da comemoração, é de Jesus. E é isso que Simeão faz, ele fala de Jesus e ele vai ser alvo de contradição. Não tem jeito de ser cristão de outra maneira. Ser cristão é entrar na contradição dentro da qual Jesus está. As maiores heresias e as mais terríveis heresias da igreja têm a ver com Jesus. Estuda a história da igreja para você ver. É gente negando a divindade de Jesus, é gente negando a humanidade de Jesus, é gente negando o poder de Jesus, é gente enfatizando uma coisa e negando a outra. Mas tudo neste mundo gira em torno de receber ou negar Jesus. E no dia do juízo, isso ficará evidentemente claro. Porque ele chamará para a esquerda os que não pertencem a ele. E ele chamará para a direita os que pertencem a ele. Todos nós estaremos lá, sem exceção. Então Simeão diz para Maria: guarde isso no seu coração. Você está criando uma pessoa sabendo exatamente quem ela é. Uma espada vai traspassar o coração de Maria e ela não vai poder fazer nada. Jesus irá à cruz porque Deus mandou a ele aqui para isso. E Maria é avisada disso desde quando ele nasceu. Ele é o salvador dos pecados dele. Ele é a consolação de Israel. Ele é o salvador do mundo.
Então, deixa eu terminar esse sermão dizendo o seguinte. Aí sim, quando Simeão fala que Jesus será alvo de contradição, ele diz que essa contradição vai manifestar a apocalipto, os pensamentos de muitos corações. Quando o Espírito revela para Simeão que ele precisa ir ao templo, ele usa uma palavra que diz respeito mais a uma resposta de oração. Mas quando ele diz que a pessoa de Jesus vai revelar, vai manifestar os segredos dos corações, ele então diz revelação. A palavra é precisa. E eu quero fazer 3 aplicações para nós nessa noite pós-natal. Primeira, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança, Salmo 25, verso 14. É isso que Simeão está experimentando, a intimidade do Senhor. Ele teme ao Senhor. Deus então lhe revela, Deus lhe mostra, Deus lhe manifesta a sua aliança. Não tenha medo de que, ao se aprofundar na sua intimidade com Jesus, Deus te abrirá os olhos para perceber certas coisas que, se não tivesse investindo na sua intimidade com Jesus, você não perceberia. Vai soar como revelação, e será mesmo, porque Deus estará abrindo os seus olhos para ver com quem você está andando. É com Deus. Segundo, quem conhece a Cristo, conhece a salvação, porque Ele é o Salvador. Então, se você pode dizer para mim que você conhece Jesus, você conhece a salvação. Se você diz para mim que é salvo, então você pode dizer para mim que conhece Jesus. Meus irmãos, nós não conhecemos Jesus fisicamente, nós somos como Lucas. Lucas nunca viu Jesus. Mas ele cria e ele pesquisou a respeito de Jesus para dar o seu testemunho a respeito do Salvador. Assim também nós podemos dar sim o nosso testemunho de Jesus na medida em que vamos conhecendo e andando com Jesus. Nosso conhecimento é imperfeito, nosso conhecimento é falho, nosso conhecimento muitas vezes é incompleto, mas ele é verdadeiro. Ele não é falso. Nós não somos aquelas pessoas que estão constantemente procurando a verdade. Nós já encontramos a verdade é Jesus. Agora nós estamos aprendendo a andar na verdade, que já conhecemos, que é Jesus. Então não tenha medo de andar com Jesus. João diz para Gaio: eu não tenho maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Andar na verdade é andar com Jesus, porque Ele é a verdade. Então, se você ama Jesus, se você serve a Jesus, se você prega a Jesus, você está andando na verdade. Não tenha medo. Vai ter oposição? Vai. Mas ela não destruirá a sua fé. Porque a sua fé é mais do que livros. A sua fé é a presença real de um ser divino morando na sua alma, o Espírito Santo. É lá que está a sua fé, naquele que habita o seu coração. E por último, neste Natal e em todos os dias da sua vida, testemunhe a Cristo fielmente. Sempre Deus nos colocará em contradições com incrédulos e desobedientes, e nós temos que estar sempre prontos para responder a respeito da nossa esperança. Antes, santificai a Cristo pela fé nos vossos corações, estando sempre prontos para responder a todo aquele que indagar a respeito da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sempre prontos é ter tudo à mão. Ter tudo à mão. Quando Deus me trouxe para o Evangelho, minha família são 11 irmãos, nós éramos 13 católicos. E o Evangelho me alcançou. Meus irmãos eram e são piedosos, são frequentadores, participam, são atuantes na fé católica. Então juntava lá 3, 4, 5, mais a minha mãe para dizer: você tem que voltar. Você tem que voltar.
Você é a ovelha desgarrada. Você tem que voltar. E eu ficava perdido de tanta pergunta, de tanta acusação a respeito das falsidades do protestantismo. Então eu comecei a estudar as Escrituras, para responder aos meus irmãos. Hoje em dia eles nem procuram briga comigo mais. Eles já decidiram no coração deles que eu sou arrogante, soberbo e pronto. Mas enfrentar as Escrituras, como elas estão escritas, eles têm dificuldade. Por causa da tradição. Por causa da estrutura eclesiástica. Nós não temos que estar presos à estrutura eclesiástica. Nós temos que estar presos a Jesus. A estrutura eclesiástica está revelada nas Escrituras para servir as outras pessoas. Então nós usamos da estrutura para tornar Jesus conhecido das pessoas. Que neste Natal, Deus te faça assim como Simeão, seguro, pleno, piedoso, justo, cheio do Espírito Santo. Vamos orar?